Moçada, chegamos à questão de número 3 da prova da FUVEST. Questão boa, hein? Questão bacana, questão bem interessante. Essa envolve o quê? Fisiologia da excreção. E quando envolve a parte de fisiologia da excreção, envolve o ADH, o néfron, questão massa. Olha aí, questão 3 da FUVEST, ela diz assim no seu comando. O catabolismo das proteínas, ou seja, a metabolização catabólica de proteínas e de ácidos nucleicos, gera grupos aminos que, quando acumulados no organismo, são tóxicos e precisam ser excretados da forma de quê? Ácido úrico, amônia ou ureia. Comando da questão no item A. O item A diz assim: ordene ácido úrico, amônia e ureia do mais para o menos tóxico, considerando os animais em geral. Bora lá? Vamos para o quadro? Bora para o quadro? Todo mundo aqui, presta bem atenção, presta bem atenção. Galerinha, quando a gente fala sobre proteínas, vou usar as proteínas como exemplo, tudo bem? Mas não esquece que proteínas e o quê? Ácidos nucleicos. As proteínas e os ácidos nucleicos, ambos são compostos orgânicos que na sua composição tem grupamentos o quê? Aminas, ambos. Mas eu vou usar as proteínas por um motivo bem simples. Se você pegar, por exemplo, toda proteína, o que toda proteína é, meus jovens? Bioquimicamente, o que é uma proteína? Um pó límero de quê, jovens? De quê, moçada? Aminoácidos. Show de bola de aminoácidos. Quimicamente, galera, o que é um aminoácido? Todo aminoácido, do ponto de vista químico, ele é formado por um carbono central, vou chamar de carbono alfa. Numa das extremidades, o que você vai ter? Um C, dupla O, OH. Que grupozinho funcional é esse, hein? C dupla O, OH? Perfeitamente, gente. É um ácido carboxílico. Um ácido carboxílico. O que é que nós temos na outra extremidade? Na outra extremidade vem um nitrogênio ligado a dois hidrogênios. Nitrogênio ligado a dois hidrogênios. O que é que você tem aqui? Você tem o grupamento amina. É daí que vem o nome o quê? Aminoácido, né? Então por que é um aminoácido? Ácido carboxílico numa extremidade, grupamento NH2 amina na outra extremidade, carbono central. Todo carbono não é tetravalente, né? Se todo carbono é tetravalente, você tem aqui, um hidrogênio e bem aqui você tem um radical. Jovens, este radical, ele é variável, tá? Esse radical aqui, ele é variável. Mas olha, o que é que eu quero mostrar para vocês? Independente de quem seja a proteína, não importa quem é a proteína. Toda proteína é um polímero, portanto é uma sequência de compostos orgânicos monoméricos chamados de quê? Aminoácidos. Aminoácidos, beleza? Perceba que se nós consumirmos proteína, você que se alimenta de proteína, você não vai absorver a proteína, porque a proteína ela é quimicamente muito grande. Então ninguém absorve uma proteína. O que é que você absorve das proteínas? Primeiro nós a hidrolisamos digestivamente, quebramos todas as ligações peptídicas, e o que nós vamos absorver são os aminoácidos. Lázaro, qual é o destino dos aminoácidos que nós ingerimos através da absorção da hidrólise das proteínas? 2/3, cerca de 70% dos aminoácidos que você ingere, você utiliza para sintetizar as suas próprias proteínas. Porque você precisa fabricar proteína. E para você fabricar proteína, você precisa da matéria-prima. Quem é a matéria-prima que nos dá a capacidade de fabricarmos as nossas próprias proteínas? Os aminoácidos. E como é que você obtém aminoácidos necessários à biossíntese das suas próprias proteínas? Da dieta. Quando você se alimenta, quando você se nutre, você absorve aminoácidos. Mas eu disse quantos? 2/3. Eu quero dizer para vocês que 1/3, em média, dos aminoácidos que você adquire através da sua dieta,
você não vai utilizá-los para sintetizar suas proteínas. Você vai utilizá-los com finalidade energética. Isso. Um fenômeno chamado de quê, gente? Gliconeogênese. Quero dizer para os senhores que quando você usa o aminoácido com finalidade o quê? Energética. Qual é a porção do aminoácido utilizado nesse processo? A porção quê? Carboxílica. A porção carboxílica. Ou seja, estou dizendo para vocês mais ou menos o seguinte, ó. 1/3 aproximado dos aminoácidos absorvidos da dieta são utilizados na gliconeogênese. Na gliconeogênese. Ah, Lázaro, o que é gliconeogênese? Gliconeogênese, pessoal, é um processo metabólico onde você promove a utilização de qualquer substância de natureza não carboidrática com finalidade energética. Tio Lázaro, você pode responder, repetir o que você acabou de dizer? Claro, eu estou dizendo o seguinte, ó. Quando eu uso um aminoácido, que é um composto não carboidrático para finalidade energética, eu estou fazendo um procedimento de quê? Gliconeogênese. Então, a gliconeogênese é um tipo de metabolismo que permite a utilização de componentes de natureza o quê? Não carboidráticas como fonte de energia. Só que quando você faz gliconeogênese a partir de quê? Aminoácido, tu vai promover a beta-oxidação somente da parte carboxílica. Então, fala para mim, qual é a parte do aminoácido que não é utilizado no processo de gliconeogênese? Amina. Perfeito. Estou circulando não. Estou destacando aqui, ó, a porção amina do aminoácido, certo? Ó, a porção amina. Então, eu quero dizer para vocês que nos processos de que, jovens? Gliconeogênese, o que é que o fígado... Estou falando da espécie humana, tá? O que é que o fígado vai fazer, por exemplo, com a amina? Vai promover a desaminação. Portanto, anota, escreve a desaminação de compostos aminados, a desaminação de compostos aminados produz substâncias tóxicas chamadas de quê? Excretas nitrogenadas. Excretas nitrogenadas. Ok? Olha só. Se você me perguntar assim, Lázaro, como é que eu tenho? Vixe, como ficou torto aqui essa setazinha aqui, ó. Só tentar dar uma melhorada aqui que não é possível, amigo. É porque a posição aqui para eu poder fazer essa retazinha aqui, ela não é das melhores. Vocês me perdoem aí, mas agora melhorou um pouquinho, né? Então, olha só. Quando a gente faz a gliconeogênese de um aminoácido, o que é a gliconeogênese de um aminoácido? É a utilização desse aminoácido com finalidade o quê, gente? Energética. Qual a parte que é utilizada? Carboxílica. Qual é a que vai ser removida? Amina. Então, o que é que nós temos que fazer com o aminoácido para utilizá-lo com finalidade energética? Desaminar. Todas as vezes que tu desamina, metaboliza, foi o que o comando da questão diz. A desaminação, que é o quê? A metabolização de compostos aminados, e isso não acontece só com o aminoácido, que é componente das proteínas, isso acontece também com as bases nitrogenadas, que são componentes dos ácidos nucleicos, como, por exemplo, as bases púricas, adenina, guanina. Não interessa se eu estou fazendo desaminação de aminoácido ou se eu estou fazendo desaminação de base nitrogenada. Desaminou, vai gerar grupamentos aminos tóxicos. Qual o nome que você dá a esses grupamentos aminos tóxicos? Excretas nitrogenadas.
E quais são essas excretas nitrogenadas? Ele próprio citou as excretas nitrogenadas aí. São 3 principais. Quais são as 3 principais excretas nitrogenadas que nós temos? A amônia, a ureia e o ácido úrico. Daí ele pediu para que você apontasse essas 3 excretas nitrogenadas por grau de toxicidade, né? Por grau de toxicidade. Então, nós vamos colocar o seguinte, ó, no item A. No item A, nós vamos colocar da mais tóxica. Vamos pro item A. O que ele pediu para ser da menos para mais tóxica ou ele pediu da mais para menos? Ele disse assim, ó, da mais para menos tóxica, tá certo? Então vamos lá? Qual é a mais, ó, da mais para menos tóxica? E ainda mais considerando os animais em geral. Em geral, não precisa citar todos os animais. Mas em geral, qual deles excreta? Então aqui no quadro, ó, no quadro, da mais tóxica para menos. A mais tóxica qual é? Amônia. Amônia é indiscutivelmente o produto nitrogenado da desaminação de compostos aminados de maior grau de toxicidade, certo? Então você vai colocar, ó, ela é a mais tóxica. Ela é a mais tóxica, tá? Lázaro, o animal para poder excretar amônia, ele vai exigir um grande volume de quê? De água, muita água, porque ela é tão tóxica que para ela poder excretar, ela tem que ser muito diluída em água. Então, de uma forma geral, quais são os animais que conseguem excretar amônia? Peixes, você pode citar aqui, ó, peixes de água doce, e anfíbios na fase o que deles? Larval. Por que na fase larval? Porque o anfíbio, quando está na fase larval, ele é de hábitat de água doce. Então aí ele consegue fazer a excreta da amônia como a sua predominante forma de excreção. Tranquilo? Além da amônia, qual é a segunda excreta nitrogenada que nós podemos citar em grau de toxicidade? Ureia. A ureia é a intermediária em grau de toxicidade. Professor, quem é que excreta ureia? Mamíferos. Então nós, mamíferos. E eu posso colocar também anfíbios. Só que anfíbios, na fase o que, gente? Adulta, né? Porque o anfíbio, quando ele vai para a fase adulta, ele não tem como manter a amônia como a predominante forma de excreção, porque exigiria desse animal, né? Exigiria desse mamífero, aliás, desse anfíbio, um volume de água muito grande para poder fazer excreção. Então, não vai ser interessante para ele. Nós mamíferos, quando fazemos muita desaminação de excreta nitrogenada, o teor de amônia é muito alto. Como a gente não pode excretar amônia, o que a gente faz? Transforma a amônia em ureia. Esse processo metabólico de transformação da amônia em ureia, tu chama de quê? Ciclo da ornitina, ou ciclo da ureia. Então, todos nós fazemos esse ciclo da ornitina, porque o ciclo da ornitina é o que permite a nós mamíferos a capacidade de conversão da amônia em ureia e termos a ureia como a excreta predominante na nossa urina, beleza? Além da ureia, qual é o terceiro tipo de excreta nitrogenada? O ácido úrico. O ácido úrico. Das 3 excretas nitrogenadas, o ácido úrico é indiscutivelmente o menos tóxico. É o menos tóxico. Há autores que chegam a dizer que o ácido úrico é praticamente atóxico. Exige um volume muito pequeno de água para ser excretado, né? Excretado quase que de forma pastosa, devido ao seu pequeno grau de toxicidade, tá? Lázaro, quem é que opta por ter o ácido úrico, por exemplo, como sua predominante forma de excreção? Aqui tu vai encontrar aves, répteis e podemos citar também insetos. São uricotélicos, né? Tio, deixa eu te perguntar uma coisa. Na nossa urina,
Tem amônia, ureia e ácido úrico? Tem, cara. Não tem como não ter na sua urina as 3 excretas nitrogenadas. Agora, por que a gente fala que nós somos ureotélicos? Porque das 3, qual é a que está predominante na nossa urina? A ureia. Então é predominância de excreta, certo? Predominância de excreta. Tranquilidade? Beleza? Show de bola. Então, amônia, ureia e ácido úrico são as 3 excretas, está aí diferenciado da mais tóxica para menos tóxica, e os animais em geral que tem esse tipo de excreta como predominante. Bora para o item B? O que diz o item B dessa mesma questão de número 3 da FUVEST? Dentre os 3 compostos, qual é o mais abundante na excreção de um peixe ósseo de água doce? E qual é o mais abundante na urina do ser humano? Nós já acabamos de citar no item A, vamos só complementar, tá bom? Mas vamos para o quadro aqui que eu quero mostrar uma coisinha bacana para vocês. Posso? Posso? Pois vamos para cá. Ó. O item B, ele pede para que você aponte exatamente qual é o tipo de excreta mais abundante no peixe ósseo de água doce e, logicamente, qual é o tipo de excreta no ser humano. Então, olha só. Se nós formos observar a osmorregulação em peixes, vamos estar peixes ósseos. Quem são continentais? Águas doces, vamos colocar aqui águas continentais, certo? Galerinha, se você comparar o grau de tonicidade da água continental, água doce, rios, lagos, lagoas, em relação ao peixe ósseo, quem é que está mais concentrado? A célula do peixe. Então a célula do peixe ela é o quê? Hipertônica em relação ao hábitat, que é o quê? Hipotônico em relação ao hábitat, certo? Bora repetir? Se eu comparar a célula de um osteite, de um peixe ósseo, com o hábitat dele de água doce, onde é que eu vou ter maior concentração de soluto? O ambiente de água doce, ele é um ambiente de baixa concentração salina. Então você vai dizer que ele é o quê? Hipotônico, quando comparado com as células do peixe. Toda célula que você coloca no meio hipotônico, ó, toda célula que você coloca no meio hipotônico, toda célula que você coloca no meio hipotônico, o que é que vai acontecer? Ela ganha água por osmose. Se ela ganha água por osmose, o volume o quê? Aumenta. Ela fica como? Túrgida. Se ela fica túrgida, qual é o risco? Lise. Presta atenção. Esse peixe em água doce, ó, vai ganhar água por osmose. Isso aqui é o fenômeno de quê? Osmose, ó. Isso aqui é o fenômeno de osmose. Como ele ganha água por osmose, o volume aumenta, as células ficariam túrgidas. Peixe, na sua célula tem parede celular? Não. Então qual seria o risco? Lise. Se não tem parede celular, mas tem vacúolo pulsátil, que é o que acontece em protozoário de água doce? Também não. Por que peixe de água doce não tem suas células estourando, sofrendo lise, mesmo estando ele em meio hipotônico? Porque ele osmorregula. E como é que ele osmorregula? Utilizando o seu sistema urinário. Então toda essa água que esse cara ganha por osmose, ele devolve para o hábitat. Ou seja, os peixes de água doce, os osteites de água doce, têm o quê? Uma elevadíssima diurese. Uma elevadíssima diurese. Essa elevadíssima diurese faz com que eles possam ter a capacidade de ter como excreta predominante um tipo de excreta nitrogenada proveniente da metabolização de compostos aminados que tem alta toxicidade, que é a amônia. Porque basta ele solubilizar. Tranquilo? Ó, é tanto que se você pegar o sistema urinário desse peixe, costuma dizer, ó, que ele tem sistema urinário. Quando eu falo sistema urinário, especificamente em relação ao glomérulo, né, seria uma analogia ao glomérulo, tá? Pouco desenvolvido. Por que vocês acham que ele tem um sistema urinário, um sistema de região de glomérulo pouco desenvolvido? Porque o glomérulo aliás, o glomérulo não, gente. O glomérulo é muito desenvolvido, que é muito desenvolvido. O que é pouco desenvolvido do néfron? Seria a área de reabsorção. Isso. Ele filtra muito, reabsorve quase nada. Porque ele tem que perder água. Então o sistema urinário dele, glomérulo, muito desenvolvido. Ele faz muita filtração, pouca reabsorção.
perde muita água. E essa capacidade de perder muita água, porque está num ambiente que hipotônico, permite aos caras, ó, excretam predominantemente, o quê? Amônia. Por isso que os peixes de água doce, como é que eles são classificados? Amoniotélicos. Eles são amoniotélicos. O indivíduo ele é amoniotélico quando ele tem como excreta predominante amônia. Lázaro, por que nós seres humanos não somos amoniotélicos? Exatamente pelo fato de que a amônia exigiria da gente uma diurese, um volume de urina muito grande. E aí nós não temos, somos mamíferos terrestres. Daí o que a gente faz? Transforma a amônia em ureia, pelo ciclo metabólico da ornitina. Por isso que enquanto os peixes de água doce, os peixes ósseos de água doce são amoniotélicos, nós, seres humanos, somos o quê? Ureotélicos. Excretamos predominantemente o quê? Ureia. Tranquilo? Vamos para o item C agora? Agora sim, vamos para o item C. O item C que termina essa nossa questãozinha da FUVEST. Boa, hein? Diz assim, há uma relação entre osmolaridade do sangue, secreção do ADH, volume reabsorvido de água e o volume de urina. São 4 parâmetros. Repetindo, osmolaridade do sangue, secreção do antidiurético, que é a vasopressina, que é produzida pelo hipotálamo e armazenada onde? Na neurohipófise, tá? O volume reabsorvido de água na região néfrica, o volume de urina excretado. O que é que ocorre com os itens 1 a 4? Quando uma pessoa bebe água excessivamente. Está bebendo muita água, certo? Responda diretamente na tabela da folha de resposta. Em cada item, se aumenta, se diminui ou se permanece o quê? Inalterado. Bora para o item C? Vamos lá? Presta bem atenção aqui, meus queridos. Ó, observa isso. É bem tranquilo esse item C. Para a gente resolver o item C, vamos para o quadro. Vamos para o quadro para a gente poder compreender de que maneira nós vamos ter as alterações destes parâmetros. Ó, quando você estuda o néfron, tio Lázaro, o que é o néfron? É a unidade de filtração do rim. É a unidade morfofuncional dos rins. É o néfron, certo? De que eles são constituídos e que eles são formados? Todo néfron, ele tem uma porção que tu chama de quê? Cápsula de Bowman ou cápsula néfrica, certo? Aí tem um túbulo contorcido proximal, uma alça de Henle, também chamado de alça néfrica, um túbulo contorcido, fala, distal, perfeito, e um ducto quê? Coletor. Aliás, esse ducto coletor, ele tem a função exatamente de coletar o produto aqui de todos os outros néfrons. E aí já cai aqui nos uréteres, que vai para a chamada o quê? Bexiga. Então, ó, aqui você tem a chegada do sangue para que ele possa sofrer o quê? Filtração. Então o sangue ele chega aqui na chamada cápsula de Bowman para sofrer filtração. Tudo bem? Bom, quero dizer para vocês que aqui no túbulo contorcido distal e no ducto ou tubo coletor, essas duas regiões, ó, no túbulo contorcido distal e no ducto coletor, são os dois locais onde nós vamos ter a maior parte da reabsorção de água sob a ação de quem? Do ADH. Então o ADH, gente, atua aqui, ó, no túbulo distal e ducto coletor, não aqui, aqui é a alça néfrica, quem atua aqui é a aldosterona, tá? Mas a maior parte de reabsorção de água é aqui, ó, túbulo distal, ducto coletor. E essa água que é reabsorvida é devolvida para onde? É devolvida para o sangue. Osmolaridade sanguínea. O que é essa osmolaridade? Vamos dizer que seria a concentração dissolvido no plasma. Certo? Ou seja, a osmolaridade do sangue, né,
está diretamente relacionada à sua hipertonicidade, que é a concentração. Ajudem-me a entender uma coisa. Uma pessoa que bebe excessivamente água. Se eu bebo muita água, eu vou absorver essa água e para onde que essa água vai? Para o sangue, não é? Se eu bebo excessivamente água e essa água vai para o sangue, o que é que vai acontecer com a concentração de soluto? Diminui. Porque se tem mais solvente, né? Eu não estou bebendo muita água. Se eu vou ter mais solvente, eu vou dizer que a osmolaridade vai o quê? Que é a hipertonicidade. Vai diminuir, ó. Certo? Eu poderia dizer que essa osmolaridade está diretamente relacionada à concentração de soluto. Se eu bebo água, a água vai para o sangue, volume de água no sangue aumenta, solubilidade aumenta, a osmolaridade diminui. Se você está muito hidratado, você acha que tu vai secretar mais ou menos ADH? Menos ADH. Porque se o ADH é o responsável por promover o quê? Reabsorção, eu não preciso reabsorver e devolver ao sangue tanto água se eu estou devidamente o quê? Hidratado. Então, quando a osmolaridade diminui, a secreção de antidiurético também o quê? Diminui. Consequentemente, se eu não tenho ADH, ou a secreção dele está baixa, eu vou ter maior ou menor reabsorção de água aqui, ó. Menor, né? Sem ADH, reabsorve menos água nos túbulos néfricos, então reabsorve menos água. E ao reabsorver menos água, o que é que vai acontecer? O volume da urina, o que, gente? Aumenta. Água não reabsorvida, o volume da urina o quê? Aumenta. Tá certo? Então vejamos, quais são os 3 parâmetros que estão diretamente relacionados à nossa fisiologia da excreção? Osmolaridade do sangue, secreção do hormônio antidiurético pela neurohipófise, apesar de saber que ele é produzido pelo hipotálamo, volume de reabsorção de água nos túbulos distais e ducto coletor e o volume de urina. Se eu beber muita água, eu vou estar hidratado. Minha osmolaridade sanguínea, que é a hipertonicidade do plasma, diminui. Eu secreto menos ADH, eu reabsorvo menos água, eu urino mais. O volume de urina é maior. Por isso que pessoas que ingerem álcool, que eu sei que não é o seu caso, mas a ingestão de álcool inibe a secreção hipofisária de ADH. Sem ADH, volume de reabsorção também é menor. Sem a urina aumenta. Por isso que as pessoas, quando estão sob efeito do álcool, têm um que maior diurese. Mas isso não é porque elas estão hidratadas. Aí já é por outro motivo. É porque inibe o ADH. Ficou compreensível isso? Então as setinhas que você iriam preencher na tua folha de resposta, as 3 primeiras caem e o volume da urina o quê? Aumenta. Por isso quando você vai, durante a madrugada, você bebe muita água ou pouca? Pouca, né? Geralmente durante a madrugada a gente não bebe água. O que é que o corpo entende se você não está bebendo água? Se você não está bebendo água, o corpo entende que você não pode perder. Então, ó, não beber água durante toda a madrugada. Você passa, Lázaro, eu vou dormir 10 horas da noite, vou acordar só às 6 do outro dia. Então, vou passar aí um tempão sem beber água, 8 horas, 9 horas sem beber água. Se você não bebe água e o corpo vai usando água metabolicamente, a osmolaridade do sangue aumenta, a secreção de ADH aumenta, o volume de água reabsorvido nos néfros aumenta e é devolvido ao sangue. E o volume de urina diminui. Por isso que como é a nossa primeira urina do dia, a primeira urina do dia ela é mais concentrada. Por que a primeira urina do dia é mais concentrada? Nós passamos um longo período sem ingestão de água, a osmolaridade do sangue aumentou, a secreção de antidiurético aumentou, a reabsorção de água nos néfrons aumentou e a urina que eliminada diminuiu o seu volume, por isso que ela é mais concentrada. Por sinal, é a melhor urina para fazer os exames, né? Os chamados sumários de urina. Porque quando eu quero fazer um sumário, eu tenho que identificar substâncias. É muito mais fácil identificar substâncias numa urina mais o quê? Concentrada. Tá gabaritado para ti aí, tá certo? Comentário da questão de número 3 da FUVEST 2020. Qual é o que tem? Fisiologia do metabolismo das excretas dos compostos nitrogenados e processo urinário. Show? A gente se encontra na questão 4.